Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais uma aula de Sociologia. Dessa vez estamos no capítulo 6 e vamos trabalhar com o tema Poder, Política e Estado. Esse é o nosso livro de referência, né? É o livro que nós utilizamos para resolver questões, para planejar as aulas. Eu espero que vocês estejam utilizando muito bem. Bem, para início de conversa, você já parou para pensar em quantos momentos do dia você precisa colocar em prática a sua habilidade de exercer poder sobre outras pessoas? Em que momentos da sua vida você exerce poder ou se submete ao poder de alguém? Um questionamento interessante para a gente começar a pensar, né, sobre poder, sobre as relações de poder, de que forma nós estamos nos deparando, vivendo com essa palavra no nosso dia a dia. E aí nós trazemos aqui a etimologia da palavra poder. Ela designa capacidade ou possibilidade de agir com o intuito de atingir objetivos ou simplesmente ampliar alguma vontade ou benefício de um indivíduo ou grupo. E aí do lado direito, gente, nós temos um conceito, né, de um dos sociólogos clássicos, Max Weber, que o mesmo defende o poder se referindo à probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a resistência alheia. Esse é o conceito de poder para Max Weber. Lembrando que ao longo dessa aula a gente vai tratar de mais outros conceitos, ok? E aqui eu trago algumas imagens que refletem um pouco essa relação de poder. É interessante que você observe cada uma delas, tente identificar as relações de poder que elas transmitem, né? Qual é a forma de poder que elas estão expressando, ok? E durante as aulas nós iremos discutir sobre as relações de poder que vocês identificam nessas imagens. Vamos lá então responder uma questão, né? Sempre bom responder questão porque nós vamos identificando as nossas dificuldades de entender os conteúdos. O representante das associações de moradores, integrante de um conselho de saúde, fez várias ponderações. As prestações de contas, de modo geral, tiveram uma transparência razoável. Eu acho isso bom porque no passado não sabia quanto se gastava e hoje a gente já tem conhecimento. Acompanham permanentemente o desenvolvimento que entra e do que é gasto. A forma de atuação política indicada caracteriza uma prática associada ao ou a. Dá uma pausa no vídeo, leia os itens e no próximo slide você já vai ter a resposta. Então, a forma de atuação política indicada caracteriza uma prática associada à gestão participativa. Você vê transparência na prestação de conta, você vê uma participação das pessoas na gestão. E, portanto, isso é definido como uma gestão onde todos participam, onde as pessoas estão participando, ok? Isso cai no Enem sim, gente. Nós vamos trabalhar várias questões e aí vocês vão poder perceber de que forma esse conteúdo vem caindo nas questões do Enem. E é preciso ter calma, claro, porque nós vamos trabalhar todos os conteúdos e questões referentes a esses conteúdos, ok? Vamos para mais uma questão. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. E o comando da questão é o seguinte: no âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de
Leia os itens aí direitinho e responda. Então, no âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação, né, das mulheres tem envolvido a implementação pelo Estado de cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Esse, portanto, é o item correto. E aí eu trago uma matéria interessante, né, que também trabalha desse conteúdo que nós acabamos de ver na questão. Cota para mulheres impulsiona candidaturas a vice, mas homens seguem no controle das cabeças de chapa. Né? Então é algo para a gente continuar analisando, questionando e debatendo sobre a participação da mulher na política e como ela está sendo, né? Ou melhor, como essa participação está sendo, ok? E aí, se vocês quiserem dar uma olhada mais detalhada na matéria, vocês dão uma pausa aí no vídeo e veja aí, né, o que a matéria diz sobre esse conteúdo. Vamos continuar então falando de poder, né? E aí continuamos falando ou trabalhando o conceito de Weber, né? Então, para Weber, o poder refere-se à imposição da própria vontade. Eu repito, para Weber, o poder refere-se à imposição da própria vontade numa relação social, mesmo quando há resistência alheia. Nesse sentido, todas as relações sociais que estabelecemos com indivíduos, instituições e coletividades são também relação de poder. Esse é o conceito de poder segundo o Max Weber. E aqui eu trago um pequeno resumo, gente, né, do que é o poder e a política. Nós trabalhamos mais uma vez com o conceito de poder, o conceito de política, e logo abaixo vocês têm formas de exercícios do poder. Então, os três que são mais discutidos, que são mais trabalhados, é o poder econômico, o poder ideológico e o poder político, que nós vamos trabalhar mais detalhadamente, ok? Mas ainda falando em conceito de poder, temos outro sociólogo, o Bobbio, que vai dizer o seguinte: o poder é a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos, como a objetos ou a fenômenos naturais. Portanto, esse é o conceito de poder que Bobbio traz para a gente. E aí nós precisamos, gente, entender que o poder ele vai ter vários conceitos a depender do sociólogo, né, que nós estejamos trabalhando. Ao longo dessas aulas, nós vamos procurar trabalhar com vários deles ou com o máximo que nós pudermos, justamente para que vocês criem esse repertório, né, sobre os sociólogos mais trabalhados nas questões de Enem. Podemos caracterizar alguns tipos de poder e agora vamos começar, né, com aqueles três principais que eu já citei anteriormente, começando com o poder econômico. Afinal, o que é o poder econômico? Consiste no uso de bens materiais e capital para influenciar decisões políticas, conduta de indivíduos, instituições e sociedade. Então, o poder econômico é quando o ter ele é utilizado, né, como força para dominar quem não tem. O poder político está centrado nas mãos do Estado, que usa a força e a lei para manter a ordem numa determinada sociedade. Esse poder político é dado ao Estado, sobretudo, né, quando nós votamos. Então, nós somos uma democracia representativa. E aí nós pegamos esse poder político e colocamos nas mãos do Estado, e aí o Estado fica responsável por organizar, né? Então por isso que ele é a única instituição que pode usar força, né, para organizar a sociedade. As organizações estatais, como a polícia, pertencem a este poder. Ok, gente? E aí nós temos também o poder ideológico, que consiste na intenção de influenciar comportamentos e práticas que produzem certos padrões de pensamento, ação e consumo.
As propagandas são, de fato, um excelente exemplo do poder ideológico. Preste atenção nos comerciais que passam na TV, que estão passando nas redes sociais, né? A gente acessa algumas plataformas, por exemplo, quando a gente acessa o YouTube, são várias propagandas que nós observamos, que nós precisamos assistir antes de ver o vídeo que a gente deseja, não é isso? Então, as propagandas, elas têm um poder enorme, né, de expressar, de transmitir essas ideologias, ok? E aí temos mais uma questão simples, mas que vai fazer com que a gente reflita mais um pouquinho sobre essa questão do poder. Já é a 10ª vez que venho aqui. Agora acredito que não falta mais nenhuma informação minha. Realmente, parece que está tudo certo. Falta este dado. Ainda não poderemos resolver seu problema. E aí o comando da questão diz o seguinte: a tirinha mostra uma relação social de... Pense aí nos itens. Então a tirinha mostra uma relação social de poder pela burocracia. É quando a burocracia exerce também uma forma de poder. E isso é bem visível, nítido, claro, na tirinha acima. Ok, gente? E aí, para finalizar, eu deixo essa frase para vocês.